Bom dia, galera! Sejam bem-vindos à live do Universo Aquático dos Bebês, onde hoje vamos abordar o tema 5 passos para deixar sua aula mais dinâmica na natação com bebês, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Vou fixar o tema aqui. Bom dia! Começando aí nosso domingão. Então, tema fixado, vamos de conteúdo, beleza, galera? Bom dia a todos que estão entrando. E vamos lá. Pessoal, hoje nós preparamos aqui esse tema das aulas mais dinâmicas, né, com bebês, porque a gente percebe que durante os cursos, mentorias e treinamentos, muitos profissionais queixam dessa necessidade de deixar a aula mais atrativa, mais dinâmica, entregando mais resultado para os alunos. E aí a gente vem com uma estratégia de estruturas de aula, né? A gente falando de estruturas de aula, a gente não fala só de planejamento, mas fala como esse planejamento vai acontecer, né? Então isso é muito importante, porque às vezes o profissional ele pensa só em o que passar na aula, né? E como ele vai passar aquele conteúdo, mas ele não pensa na logística de trânsito, né? Então, é uma coisa que garante o controle da aula, e é muito importante essa live para vocês entenderem a logística de funcionamento de uma aula para bebês de uma forma mais dinâmica. Então, deixar as aulas mais dinâmicas significa aproveitar o máximo o seu tempo em aula, né? E quando a gente fala aproveitar ao máximo, é contribuir ao máximo para o desenvolvimento desse bebê. Hoje em dia, como é que a gente aproveita maior o nosso tempo, né? Aproveita melhor o nosso tempo? Desde o momento em que você pisa na academia até a hora que você vai sair, ou desde a hora que você pisa numa casa, que você vai dar um personal, até a hora de você sair, você tem que pensar o passo a passo de uma orientação e um planejamento estruturado, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, reuniu a turminha, vai começar a acolhida, né? A gente vai lá e orienta os pais. Papai e mamãe, hoje a aula vai ser assim, assim, assim. Então, a gente está antecipando para os pais como que a aula vai acontecer. E a partir daí, a gente organizou, já antecipou para os pais, já está na mente deles. Logicamente, essa informação ela tem que ser dada com a maior simplicidade do mundo. Muita informação confunde a cabeça do pai. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês já. Mas é simplesmente contribuir para o desenvolvimento do aluno, aproveitando o máximo o seu tempo em aula, né? E quando a gente fala disso, a gente encontra muitas academias e muitos profissionais que deixam a aula muito tempo parada, né? E às vezes esses profissionais não percebem. Um problema muito comum que acontece é, por exemplo, a turminha que está com 4 bebês, né? O professor dedica 2 minutos para um bebê só e os outros 3 estão parados, né? Perderam 2 minutos de orientação, de atividade e tudo mais. Depois o professor vai de 1 em 1. Se você for computar que são 4, cada um ficou ali no mínimo 6 minutos parado, né? No mínimo 8 minutos parado. E 8 minutos para quem dá uma aula de 30 é quase 1/3 da aula, né? Então, pessoal, isso é um erro, né? Muito gritante, porque quando o pai ele fecha o plano com você, ele está pagando pelos 30 minutos. Então, no final da aula, aproveitar esse tempo ao máximo para o desenvolvimento do bebê faz toda a diferença quando você consegue estruturar uma aula e atender esse cliente durante os 30 minutos. Então, a gente tem que pensar assim, como que está sendo a minha aula, né? Eu estou conseguindo atender essa quantidade de alunos? Se eu não estou conseguindo atender 12 alunos, 10 alunos, 6 alunos, quantos alunos eu, enquanto profissional, consigo atender com qualidade, né? E com dinamismo? E aí a gente entra num outro tipo de problema, que é o quê? O professor que somente motiva na aula,
né? O professor que somente brinca e não deixa a aula dinâmica. Não que brincar não seja importante, com certeza é. Mas a aula se perde em brincadeira, né? O lúdico vem para a gente como uma forma de passar o conteúdo de uma forma atrativa, que aquele aluno consiga fazer e entender de uma forma legal, uma forma que ele vai se sentir satisfeito, né? E a brincadeira por brincar, ela não tem uma... como é que a gente vai dizer? Por mais que a criança tenha que brincar, o pai também investiu em resultado, né? Então, aquela brincadeira tem que ter uma fundamentação, mas não só a fundamentação, como uma estrutura que a logística fique dinâmica. E a gente, quando entra em estrutura, tem a possibilidade de trabalhar diversos formatos de organização de aula. Por exemplo, rodízio, circuito, formato de X, isso tudo, como que a gente trabalha, né? O rodízio, a gente tem um trânsito na piscina, onde o pai ele pode ir pela direita e voltar pela direita. No caso, ele está andando nas bordas da piscina, né? E isso você tem um controle sobre todos os pais, porque você tem um campo de visão muito mais estruturado, muito mais controlado, né? Se você não organiza dessa forma, cada pai vai com seu bebezinho para um lado e você perde o controle. Aí, quando você perde o controle da aula, você perde a referência. E aí você gasta mais tempo para retornar esses pais para um local que você vai conseguir passar as informações do que você aproveitar o seu tempo para desenvolver o aluno. Então, o controle não está em passar somente o conteúdo, está também organizar a logística da aula. Então, se o pai vai pela direita, volta pela direita, ele está andando em círculos, você consegue ter uma visão de todos os pais que estão deslocando na piscina, e aí você parte para uma orientação que eu falo muito nos cursos, que é o quê? A orientação ela é geral, mas a abordagem é individual. Então vamos supor, você chegou e falou: papais e mamães, nós vamos passar sempre na beiradinha da piscina, no sentido anti-horário, e eu vou de um em um, bebezinho, né, de bebê em bebê, para poder orientar vocês o que a gente vai corrigir e como que está o desenvolvimento da atividade. Essa atividade vai durar 3 minutos e meio e eu vou dedicar 10 segundinhos de correção para cada um, para a gente ter uma dinâmica maior de aula. Você antecipou tudo que você vai fazer, então quando vai passando de um em um, o pai ele vai chegando até você, você dedica a individualidade ali do bebê, adapta a atividade, mas você está passando a atividade geral e corrigindo individual. Isso deixa uma aula tão dinâmica a ponto do tempo passar voando e o pai nem perceber e depois te elogiar assim: nossa, meu filho fez tanta coisa nessa aula hoje, você me deu tanta atenção, nossa, hoje eu acho que foi a melhor aula. Às vezes por você mudar a estrutura de um planejamento, que pode até ser deslocamento rudimentar, vamos colocar que seja esse o conteúdo. Mas não vai ser aquele deslocamento onde o pai, o professor, joga um tanto de brinquedinho na piscina e os bebês saem aleatórios, assim, cada um para um lugar, e depois você tem que tentar resgatar a atenção de todo mundo junto e perde um tempo muito grande com isso, né? Então, e você perde o controle da aula. Agora imagina só, se você é um excelente profissional, todo mundo sabe que você é um excelente profissional, e aí todo mundo começa a te indicar, né? Vamos pensar nesse cenário. Nossa, a Liliane Bambirra é uma professora sensacional. Eu vou indicar todo mundo para ir lá ver as aulas dela, vou indicar o pessoal da minha família, meus amigos, tudo para fazer natação com ela. Aí chega lá, essa professora tá perdida na aula, mas ela é uma excelente profissional, mas só pela estrutura de aula, alguém chega lá para ver e cada pai está num canto, parece que a aula está livre, o professor está de costa para toda a turma, e isso é um fator muito importante, porque se o professor está de costas, ele não está vendo o que está acontecendo com cada bebê. E o rodízio é uma forma de você ficar de lado e conseguir ter a visão panorâmica de todos os bebês, porque está todo mundo em linha, né?
Isso é uma forma. Outra forma é o circuito. O circuito você pode basear em quantas estações você quiser, e eu trabalho muito dois tipos de circuito, que é o quê? O circuito onde todos os bebês passam pelas 3 estações mais vezes, né? 2 vezes por cada estação. Então a gente vai rodar ali 6 vezes durante a aula, né? E a gente pode ter um tipo de conteúdo trabalhado em cada estação, ou a cada mudança, né, a gente mudar o conteúdo. Então isso é muito bom, a gente tem o controle total da turma, a gente tem o tempo de atividade encaixado no conteúdo principal que você quer abordar na aula. Ou então, se é uma turma com muito mais alunos, você divide cada um em uma estação. Se são 3 estações, coloca 3 bebezinhos em uma, 3 em outra, 3 em outra. E avisa os papais: papais, não vamos parar de fazer atividade durante 5 minutos. Eu vou dedicar 30 segundos para cada estação, vou ver como que está sendo o desenvolvimento das atividades e vou orientar vocês. Então você vai lá e dedica 30 segundos a cada estação. No final você conseguiu dedicar muito tempo a cada papai que está ali na estação e desenvolver os alunos. Então tudo isso faz totalmente diferença nas suas aulas. E quando a gente fala de planejar com antecedência, é você realmente pensar nas individualidades dos alunos, né? Nossa, eu tenho um aluninho X que essa atividade talvez não seja uma coisa que ele vai conseguir fazer, ou ele consegue fazer e já está um passo muito à frente do que eu estou planejando. E aí requer uma outra organização de estrutura de aula, que são as adaptações, né? Nas estações, por exemplo, do circuito ou no rodízio, como as orientações são gerais e a abordagem individual, você chega e fala assim: papais, nós vamos deslocar de barriguinha para baixo e vocês vão fazendo o rolamento de tronco dos bebês, né? Para a gente perceber o bebê que está se movimentando ou não, né? O bebê que não se movimentar, vocês vão parar e vão tentar deixar ele se movimentar para que vocês deem sequência no deslocamento. Agora, o bebê que já está se movimentando pode continuar conduzindo. Então, você fez uma orientação geral e aí depois você vai fazer correções individuais. Ah, tá vendo, papai? Olha, seu filho não está mexendo a perninha, então para de movimentar ele um pouquinho e vê se ele consegue movimentar por si só. Isso, você não gastou nem 10 segundos para orientar o pai. Então, vamos imaginar que tem um aluno que ele já está mergulhando e nenhum outro bebê está mergulhando. Então, papai, durante esse deslocamento, você já sabendo realizar o mergulho igual a gente aprendeu em aula, você pode, a cada objeto que ele pegar na piscina ou a cada volta que ele der, você dá um mergulho, né? Os outros a gente vai adaptar, a gente vai fazer o chuveirinho. Então isso tudo a gente consegue conduzir a aula com uma dinâmica melhor, atendendo individualidades, né? A gente fez um roteirinho aqui também para vocês, que o que acontece? É uma grande oportunidade você ter um bom planejamento e uma boa estrutura de aula para que a sua aula seja uma vitrine viva, né? Aquilo que a vendedora está falando, aquilo que você vende, aquilo que você promete, as pessoas estarem vendo realmente na sua aula. Que as vendedoras, elas enchem a boca para falar assim: nossa, na academia nós temos uma aula dinâmica, o professor é muito bom, é muito alegre, né? As crianças adoram ele, as aulas são super atrativas, com brinquedos, músicas. Aí chega lá, às vezes não está acontecendo isso tudo, né? Então, o que a gente promete, a gente tem que entregar. Então, com certeza, se algum pai de algum bebê chegar na sua aula hoje, ela tem que ser uma vitrine viva. Eu tenho que querer colocar o meu filho para nadar com você. E toda aula é matar um leão, né? Você tem que fazer a sua melhor performance. E aí entra alguns exemplos aqui de dificuldades que os professores às vezes reclamam, que eu selecionei aqui para vocês. A minha aula está muito parada porque eu não tenho muitos materiais e não tenho criatividade, né? Primeiro ponto: material não é pré-requisito para determinar se uma aula está dinâmica ou não.
ele pode ser uma ferramenta auxiliar para algum conteúdo, mas não quer dizer que você não tenha materiais, que você não consiga deixar uma aula mais dinâmica, né? Principalmente porque se você ficar inserindo materiais novos toda a aula, o foco vai ser no material, não vai ser na aula, né? Então, você brigar, você lutar contra o foco de atenção de um brinquedo novo e querer que o bebê faça aula, você está se contradizendo, porque você trouxe algo atrativo para ele e aquele brinquedo ele deve ser utilizado em todos os contextos, porém o bebê vai ter o foco no brinquedo, né? Então esse brinquedo, às vezes ele ser inserido como uma forma de exploração inicial, como uma forma de reconhecimento, e depois você ir utilizando ele com alguns conteúdos estratégicos, né? Talvez você tenha um ganho melhor no dinamismo das suas aulas, porque tudo que é novo requer uma atenção muito grande das crianças, né? Às vezes elas perdem o foco do que elas estavam fazendo ali na hora para dar foco somente no novo, porque tudo que é novo estimula o hormônio do prazer, que é a dopamina, né? E as pessoas buscam o prazer o tempo inteiro, a atratividade, a satisfação. Então, cuidado com inserir muitos materiais novos ou depender demais de materiais, porque não é pré-requisito de dinamismo de aula, mas pode ser uma ferramenta. Meus alunos não focam na aula, né? Uma outra reclamação constante. Nossa, meus bebês, eles não focam na aula, eles ficam o tempo todo focados em outras coisas, né? Outro problema também, os pais não se envolvem, né? Esses dois tipos de problema é porque, às vezes, você não está tendo uma aula tão atrativa igual você imagina, ou não está antecipando, não está aproveitando o seu tempo para ensinar, dar feedbacks, fundamentar e orientar esse pai. Então, se você não aproveita o seu tempo, o pai também não vai querer aproveitar o tempo dele. E no final das contas o pai acaba saindo, né? Por quê? Para ele começa a ser uma perda de tempo. Para que eu estou entrando na piscina, né? Se eu não aprendo nada, se eu não preciso fazer nada, se o professor pega aluno por aluno para fazer as atividades e nisso meu filho está ficando muito tempo parado, não estou gostando das aulas, vou tirar, né? Então isso é uma coisa que acontece constantemente em academias ou em atendimentos que não tem um dinamismo muito interessante, né? Se os pais não se envolvem, se as crianças não se envolvem, né? A gente tem que perceber se a nossa aula está realmente convencendo, atraindo, né? E engajando esses pais e bebês no conteúdo que você está querendo transmitir. E a partir daí, a criatividade é uma ferramenta para resolver problemas, né? É uma habilidade inata do ser humano que normalmente ele vai sendo bloqueado na medida do tempo com os padrões estabelecidos na sociedade, né? Por exemplo, adulto não pode brincar, quem brinca é criança, né? Tudo que vem como paradigma assim, nossa, eu não quero entrar porque eu acho que o meu filho vai ficar muito focado em mim. Nossa, mas isso é muito legal, a gente pode utilizar o pai como referência, né? Isso é o que a gente mais preza na aula. E aí, por isso que os pais entram. Então, quando você tem dificuldade de envolver os bebês, envolver os pais, é porque provavelmente falta você aproveitar mais o seu tempo, antecipando com informações fundamentadas, né, conteúdo, orientações de manipulação em aula, estratégias que vão desenvolver o bebê, ou seja, utilizando mais o seu tempo vai fazer sentido para o pai. Isso, pessoal, é um tema que chama gatilho mental. O profissional, que ele já é uma autoridade, ele explicar o porquê das coisas para os pais, gera credibilidade, gera um pensamento racional, a ponto do pai falar assim, poxa, faz sentido tudo que esse professor está me dando de feedback, está me falando, então eu vou fazer, vou me envolver mais. Mas os profissionais têm que explicar o porquê. Não é reclamar apenas que as pessoas não estão se envolvendo, mas sim dar soluções fundamentadas do porquê
é importante desse pai se engajar e se envolver na aula para esse bebê se desenvolver também. E quando a gente fala que o bebê às vezes não foca na aula, é porque às vezes o pai também não está focado, né? Então um vai puxando o outro, igual a gente falou ontem sobre o medo. O pai que tem medo transmite isso para o bebê, então a gente tem que estar atento a essas possibilidades da orientação, que isso tem que acontecer toda a aula, toda hora, a todo momento. Percebeu uma coisinha que você pode fundamentar, vai lá e orienta esse pai, né? E para isso, existe até uma técnica que a gente falou ontem de feedbacks, né? E uma outra para deixar essa aula mais dinâmica, que ela chama SE. A técnica SE, ela é para elogio, correção, elogio. Onde você fala o que você precisa falar no meio e termina e começa elogiando. Mas essa técnica é uma técnica para deixar a sua aula mais dinâmica, onde ela tem o objetivo de você dar, no mínimo, 10 segundos de atenção para um aluno e 30 segundos de atenção no máximo, né? Então você chega para o pai e fala assim: papai, nossa, estou gostando demais de ver essa perninha do seu bebê em aula. Vamos apenas rolar o tronco do bebê para a gente conseguir uma movimentação cruzada, mas está sensacional. Parabéns, peixinho, peixão, pula, pula, natação. Então, tudo que a gente vai abordar tem uma fundamentação por trás. A gente está dando o mínimo de tempo, mas a gente está dando um feedback ali para o pai, que a perninha tá boa, pode melhorar o rolamento de tronco, mas vamos que tá sensacional a sua atividade, continua assim. Então isso é uma forma de deixar essa aula mais dinâmica, aproveitando mais o seu tempo para cada aluno, né? E aí tem uma outra dificuldade, a gente já falou, né, das 4 dificuldades, e a criatividade é uma habilidade inata do ser humano. Todo mundo é criativo, basta não deixar a sociedade, tudo que acontece no mundo, podar a sua criatividade, né? Então, hoje uma forma da gente criar atividades novas para bebês é a gente combinar as coisas, né? A gente deu o exemplo do coqueiro aqui nas últimas lives, né? Essa semana foi uma semana de várias lives. E aí eu tenho aqui, ó, o formato de X, né? Quando a gente planeja uma estrutura de aula no formato de X, quer dizer que o pai vai vir na borda da piscina. Quando ele chega aqui no vértice, ele vai cruzar. Aí ele vem na outra borda, ele chega no vértice, ele vai cruzar. Então ele acabou de fazer um X aqui. E o que a gente pode organizar? Papais e mamães, quando a gente estiver nas bordas maiores da piscina, a gente vai fazer esse tipo de atividade. Ou na borda do lado de cá vai ser essa atividade, na borda do lado de lá vai ser a outra. Vou colocar exemplos práticos e reais, tá? Na borda da esquerda aqui a gente vai fazer deslocamentos rudimentares. Vocês vão fazer o rolamento de tronco e esse bebezinho vai se deslocar com apoio até o final da borda da piscina. Chegou ali, vocês vão cruzar a piscina na diagonal, fazendo o deslocamento de costas, onde vocês vão deitar o bebezinho no peito e colocar uma mãozinha na barriga e a outra na lombar, tá? Para dar mais estabilidade e conforto para o bebê. Quando vocês chegarem na outra bordinha pequena, vocês vão fazer a sustentação na barra com deslocamento, se o bebê conseguir. Se não, vocês vão ajudando ele a deslocar a mãozinha, né? Então ele vai fazer sustentação e deslocamento na barra. Quando chegar na outra vez que você for cruzar, você pode tentar fazer até 3 mergulhos com esse bebê dentro das técnicas que a gente já passou em aula. Então, você fez uma estação aproveitando o deslocamento curto e a longas distâncias, e você vai ter uma aula acontecendo onde todo mundo vai estar direcionado às atividades, né? E aí a gente fala sobre o que não é dinamismo, né? Então eu vou falar aqui para vocês. Dinamismo não é a gente dar atenção individual um por um e tentar desenvolver um por um
com o máximo de tempo disponível para cada criança, né? Eu vou tentar orientar esse pai o máximo e deixar os outros parados. Dinamismo não é você chegar numa aula e resolver o que você vai fazer de última hora. E aí você percebe que a aula não aconteceu do jeito que deveria acontecer. Dinamismo não é você deixar os pais soltos na piscina para que todo mundo faça o exercício ao mesmo tempo e você não tenha o controle da turma. Dinamismo não é o profissional ficar de costa para os alunos, é ele conseguir dar atenção no maior tempo possível para toda a turma, focado no desenvolvimento individual desses bebês. E pode precisar de adaptações, de planejamento, de reconhecimento da estrutura de aula utilizada, ou seja, planejar e replanejar, né, para ver se aquela estrutura foi uma boa estrutura. Eu reconheci que foi boa, então eu vou potencializar ela. Ah não, eu reconheci que foi ruim, eu vou mudar a estratégia. E aí eu coloquei aqui para vocês os 5 passos, né, que a gente falou aqui na live, né, que iria passar para vocês, os 5 passos para deixar suas aulas de natação com bebês mais dinâmicas, né? E a gente começa por planejar e envolver a estrutura de aula. Então, não pensem somente em como passar as atividades do conteúdo que você escolheu. Pensa na logística de deslocamento dos pais, o que você pode aproveitar de tempo em cada orientação, em cada atividade, né? Quais são as adaptações que você pode fazer para cada aluno, qual que é a progressão dessa mesma atividade, porque às vezes você pode manter a mesma atividade a aula inteira e você vai garantindo a progressão dessa atividade, deixando o ambiente do simples para o complexo, do fácil para o difícil, né? E isso vocês podem ter como exemplo o circuito que a gente fez em X aí, a cada 5 minutos a gente pode mudar a sequência de atividades, depois a gente pode voltar para as primeiras atividades para que trabalhe a memória até mesmo dos pais, né? E isso é uma coisa que você, por exemplo, você pode trabalhar o pai na aula também fazendo força, né? Então levantando o bebê, que os bebês adoram, da percepção espaço-temporal, né? Noção espacial. A gente pode trabalhar diversas posições para o pai aprender as manipulações em aula, porque não tem jeito do professor cobrar do pai que a posição está errada se ele não ensinou as posições que podem ser mais confortáveis para o bebê, né? Então, só pelo fato de estar segurando de uma forma errada, a aula pode ficar travada, porque o bebê não está se sentindo satisfeito, né? E como a gente está falando aqui de deixar as aulas mais dinâmicas, isso bloqueia uma aula. E bebê, todo mundo sabe, quando o bebê chora numa aula, todos os bebês começam a querer chorar também, né? Porque a gente falou que eles funcionam muito com imitação. Então, o primeiro passo é planejar e envolver uma estrutura de aula no seu planejamento. E lembrando, a gente tem rodízio, tem circuito, tem o X, tem a possibilidade de você fazer a progressão do simples para o complexo das atividades. Tem a técnica do SE, que você pode fazer elogio, correção, elogio, dedicando 10 segundos no mínimo e 30 segundos no máximo para cada aluno. Tem o sentido horário e anti-horário em roda. Tem exercícios individuais, né? Fala assim, papai, hoje todo mundo vai ganhar uma argolinha e cada um vai ficar na parede, com o bumbum colado na parede, fazendo a borbolha com a argolinha com o seu filho. O que você fez ali? Você conectou todos os pais num canto da piscina, onde você vai ter visão panorâmica de todo mundo e vai controlar a atividade. E aí depois você passa um a um, dedicando essa técnica do SE, né? Então tem em linha, tem em roda, tem em grupos, né? Ah não, agora em duplas vocês vão fazer essas atividades juntos, né? E aí eu vou passar de dupla em dupla. Segundo passo, antecipar aos pais as atividades. Então, se você não antecipa para os pais,
Para os pais, qualquer coisa que for acontecer tá ótimo, né? Ou não está ótimo. Mas se você antecipa, você pode cobrar. Aqui, ó, papai, eu falei, você pode não ter prestado atenção, mas vamos lá, vou repetir. A aula vai funcionar dessa forma. Ou então chega assim, papai, você chegou atrasado, mas eu vou te antecipar o que está acontecendo aqui na aula. Se você controla as suas variáveis, o pai que chega atrasado não vira um problema, né? O pai que fica perdido não vira um problema. Por quê? Você antecipou, então você pode cobrar o pai. Olha, eu avisei, mas vamos lá que a gente vai reorganizar para você. Aqui nessa estação a gente vai fazer isso, isso e isso. Então, se você antecipa, você pode cobrar. Se você não antecipa, você é cobrado. Imagina só que o pai chega atrasado, não sabe o que está acontecendo. Você está dedicando um tempo para um aluno e não consegue explicar para ele. O pai chega perdido na piscina, perde mais 5 minutos ali porque você está dedicando tempo demais a um aluno e não entra no enquadramento da aula. Tudo bem que ele atrasa, mas você já teve algum bebê na vida para saber qual é a logística de um pai chegar até você para poder nadar, né? Tem que acordar cedo, tem que dar mamadeira, tem que trocar de roupa, o filho tem que parar de chorar se estiver chorando. Na hora de sair do carro, o pai que usa bico tem que tirar o bico. Se tirar o bico, chora, né? Se tiver com algum brinquedinho, ele quer levar o brinquedinho para a aula. Se ele não está com o brinquedinho, está tranquilo. Chega na piscina, ele pode estranhar porque é um novo ambiente, são novas pessoas inseridas. Então, não é fácil você chegar para um pai que está atrasado e menosprezar, né? E deixar o pai lá porque acha que ele que está errado, né, pessoal? É bem complicado a logística de um pai com um filho, principalmente bebezinho. Então, a gente tem que ter a empatia, tem que ter resiliência, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, primeiro passo, planejar e envolver uma estrutura de aula. Segundo passo, antecipar aos pais as atividades que vão acontecer. Terceiro passo, acompanhar e dar os feedbacks e orientações fundamentadas. Então vamos lá que você vai antecipar as informações. Coloca um dado ali que fundamente, né? Por exemplo, papai e mamãe, quando a gente está fazendo o deslocamento alternado, a gente está fazendo o rolamento de tronco para estimular o bebê uma marcha cruzada, porque já é algo normal do ser humano, né? É algo que o ser humano já tem em si o movimento cruzado, né? Passa na linha média. Porém, em determinado momento da aula, eu vou pedir para vocês segurarem as duas perninhas do bebê e fazerem movimentos bilaterais. Por quê? Movimentos bilaterais estimulam as duas áreas do cérebro, os dois lados do cérebro, e vai facilitar a comunicação com as atividades que a gente quer para frente, dando até mais repertório motor para esse bebê, para ele conseguir desenvolver mais autonomia nesse ambiente. Você não gastou 30 segundos para essa orientação, só que falta o profissional fundamentar, orientar, ensinar e passar alguma coisa que sempre vai ser de aprendizado para esses pais, né? Isso também é uma forma de dinamizar a aula. Quando você parar a aula para passar a orientação, que ela seja uma orientação que vai impactar os pais, né? Não é uma orientação falar assim, oi turminha, vamos abraçar, 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 né? Não é isso, né? Você é um profissional, você é um especialista, então mostra o conhecimento que você tem para os pais, né? Passa esse conhecimento. Então, o terceiro passo, acompanhar dando feedbacks e orientações fundamentadas. Quarto passo, ensinar os pais do jeito correto, né? Pessoal, o pai está fazendo a aula, tem que corrigir, tem que orientar. Não está tudo bem, está tudo ótimo, e vamos lá, é assim mesmo. A gente tem que chegar para o pai e falar assim, papai, você está segurando de um jeito, vamos tentar segurar desse outro para ver se seu filho vai gostar mais, né? Olha só, você está com dificuldade de fazer? Vou te mostrar. Aí sim, porque o professor de natação para bebês, ele tem mania de ficar pegando o bebê para fazer tudo. E o pai começa a falar assim, poxa, eu não estou preparado para lidar com o meu filho ainda nesse ambiente. O professor está tendo que pegar e fazer tudo porque eu
não tenho confiança, né? Começa a passar confiança pro pai, fala assim, olha, eu vou te mostrar e eu quero que você faça para eu ver, beleza? Ó, isso, melhorou, papai, gostei de ver. Vamos continuar assim e qualquer dúvida eu vou te orientar. Não é qualquer dúvida você me chama, né? Isso aí é uma frase que está na cabeça de profissional. Ó, qualquer dúvida você me fala. Não, qualquer dúvida o professor já está ali corrigindo, já está ali em cima. Papai, olha, você lembra que eu te falei de segurar assim? Você ainda está segurando daquele jeito. Vamos tentar mudar para aquele que eu te passei? Vamos lá, vou fazer de novo para você. Tá, papá? É assim, aí o pai vai lá e faz na sua frente. Olha, muito bom, papai, gostei de ver. Antes estava difícil, agora já está melhor. Tá de parabéns. Vamos lá que a aula está continuando. E eu bati o pé, pé de chulé. Aí começa a cantar as musiquinhas, motivar. E a gente tem o quinto passo, que é adaptar as atividades às individualidades. Não adianta você fazer um circuito, por exemplo, de posição dorsal. A gente vai trabalhar só posição dorsal na aula. E nós vamos ter 3 estações para isso. Uma que vai ter um guarda-chuva, que vai ser um carrossel, que o professor vai pendurar com um fio de nylon, os brinquedinhos, e o guarda-chuva ele vai ficar girando para atrair a atenção dos bebês na posição de costas. A outra vai ser um túnel, que esses bebês vão passar em deslize dorsal no colo do papai e da mamãe pelo túnel, para ter essa percepção de claro e escuro, né? Uma percepção mais visual, sensitiva, né? Por causa do som, auditiva também, porque no túnel tem um eco e parará. E na última estação, esse bebê ele vai estar vendo o pai de costas. Eu estou planejando aqui alguma atividade para vocês. Ele vai ficar com o papai apoiando a cervical e o bebê de frente para o papai com os pezinhos na barriga do papai. Porque ele vai estar tendo o reflexo da correção. Então esse bebê vai apoiar o pé e vai tentar esticar o corpo, né? Isso é legal porque é um mecanismo de defesa, né? Na verdade é um mecanismo de correção postural, mas ele se torna uma forma de estabilização, de equilíbrio, né? Que a gente está estimulando a primeira unidade motora do cérebro. Então ele vai buscar o equilíbrio ali, né? E buscar o equilíbrio num ambiente instável é uma medida de segurança, é uma coisa que o bebê busca para superar algum medo da posição. E aí o papai apoiando a cervical, o bebê vai ficar de costas, mas olhando para o papai. Então a gente tem 3 estações, o guarda-chuva, o túnel e o contato visual com o pai. Se a gente pensa em adaptar as atividades, o que a gente vai pensar? Olha, pode ter algum bebê que não vai gostar da posição de costas, que isso é muito comum. Então, se o professor não se preparou para isso, ele vai chegar no meio da aula e vai se surpreender, e a aula pode até acabar por causa disso. Porque se o bebê não gosta, ele chora, todo mundo vai chorar. E aí, todo mundo chorando, o professor perde a referência. Aí fica complicado o professor conduzir qualquer coisa com todo mundo chorando. E aí é tema até de uma próxima live, como lidar com momentos de caos numa aula, né? Com choro, engasgos, né? Tem vários conteúdos aí que a gente pode estar abordando numa próxima live. Então, se o professor não antecipou e não preocupou em adaptar uma atividade para quem não gosta de ficar na posição de costas, ele perdeu toda uma aula para esse bebê, porque é toda de costas a aula. Então o que ele pode fazer? Aonde tem um guarda-chuva, ele pode colocar o bebê de costas no tapetão, ou o bebê pode até ficar de frente em tummy time, né? Que é o que? O fato dele esticar os bracinhos e fortalecer a coluna, como se fosse o Mackenzie, né? O exercício Mackenzie, porque ele vai querer explorar. Então ele pode ficar de costas ou pode ficar de frente, né? Mas se a gente tentando sempre buscar a posição dorsal. Então se a gente está falando de ficar de frente ou de costas, será que a gente não pode trabalhar com esse bebê no tapete de EVA, o rolamento, o giro, né, para buscar a posição de costas com mais tranquilidade? Será que é a claridade que está afetando o bebê a ficar nessa posição? Será que eu posso pedir o papai para trazer um guarda-chuva, né, específico para esse bebê? Ou eu posso estar
criando um contexto que o bebê, a gente vai perceber qual ambiente ele gosta mais. Se é o guarda-chuva, se é o túnel, ou se é ficar vendo o papai de costas, né? E aí a gente vai se basear em todas as estações, ele vai ficar numa posição específica, mas na estação que ele gostou, ele vai ficar na posição de costas, né? Então a gente vai adaptando as atividades. Então, 5 passos para deixar a sua aula mais dinâmica nas aulas de bebês. Planejar e envolver a estrutura de aula, antecipar aos pais as atividades, acompanhar dando feedbacks e orientações fundamentadas, ensinar aos pais o jeito certo e adaptar as atividades e individualidades, né? Quando a gente ensina aos pais, a gente tem mais pessoas engajadas e que conhecem e sabem o que fazem na aula, né? Eu queria até compartilhar com vocês um relacionamento de confiança por esse passo a passo que eu adquiri nas minhas aulas, que hoje, se qualquer um de vocês vierem em Belo Horizonte, né? Eu não estou em Belo Horizonte, estou na Bahia, mas forem em Belo Horizonte e quiserem fazer um curso comigo, os pais são meus instrutores no curso, onde os pais ensinam os profissionais a como mergulhar os bebês, a como conduzir uma aula. Então, o nível de confiança, de relacionamento que eu tenho com os pais dos meus bebês é um nível tão, assim, maravilhoso, sabe? Que eles ensinam profissionais, né? Então, eu acho que quando um profissional consegue atingir esse patamar, a gente realmente vê que faz toda a diferença um pai engajado, que ensina. Por exemplo, o pai está constantemente na aula, ele consegue ensinar a mãe que nunca foi, né? Ele consegue ensinar um tio que vai brincar com o bebê na piscina, um avô que quer passar um momento com o bebê na água. Então você começa a disseminar esse conhecimento e passar a parte técnica para frente, e o pai não vai fazer aquele mergulho que faz o bebê voltar traumatizado, né? E que acontece em muitos casos, o pai que tentou fazer alguma coisa por conta própria, deu errado e o filho já não gosta mais da água, né? Isso é bem complicado. Então, pessoal, sempre que vocês forem achar um culpado para os problemas que vocês têm, o culpado somos nós, tá? Por não buscar ser a referência, por não antecipar, por não fundamentar, por não orientar, por não ensinar, proporcionar um aprendizado, motivação, dinamismo. E aí é esse o recado para todos que estiveram aqui na live. Agradeço a presença de todos nesse domingo, né? Muito obrigado a todos que acompanharam todas as lives às 7 e 7 da manhã dessa semana. Semana que vem tem mais, me aguardem. Em breve estaremos divulgando. E bom descanso, aproveitem o domingo. Beijo para vocês. Surgiu uma primeira pergunta aqui, né? Matheus, o bebê que cria resistência no mergulho, né? Pessoal, a gente vai ter algum conteúdo próximo aí para falar dos mergulhos do bebê, tá bom? Tema de uma próxima live. Não percam, acompanhem, 7 e 7 da manhã. A gente está divulgando aqui no Instagram todas as lives e vai ser um prazer ter você com a gente, tá? Muito obrigado, Liliane, Cristiane. Alô, galera aí de Belo Horizonte. Terça-feira eu tô chegando, né? E bom descanso a todos, bom final de semana. E até a próxima, galera. Mergulhe com a gente.